Irmãos, hoje eu quero conversar com vocês. O tema dessa noite é esperança, visão em meio ao caos. Esperança, visão em meio ao caos. Abre a tua Bíblia em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Estarei na minha torre de vigia, e ficarei na fortaleza, e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreva a visão, e torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida até por quem passar correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, e ela se apressa para o fim e não falhará. Repete comigo: não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, repete comigo, espere, porque certamente virá e não tardará. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor essa noite. Queremos buscar o Teu rosto, a Tua face, a Tua presença. Pai, nós não queremos ouvir palavras de homens, nós não queremos ouvir aquilo que o homem tem a falar, mas nós queremos ouvir aquilo que está no Teu coração, aquilo que o Senhor quer falar, Pai, a nós. Senhor Deus, o nosso coração anseia como uma terra seca por água, pela Tua palavra, Senhor Deus. Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo, ministre a Tua palavra ao nosso coração. Não nos deixe sair daqui, Senhor, sem uma resposta, sem um acalento do Senhor, sem uma direção, sem uma provisão, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco em nome de Jesus. Pai, tira todas as escamas, Senhor Deus, dos nossos ouvidos, os tampões. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos dê discernimento para discernir a Tua palavra. Pai, se há algum demônio, Senhor Deus, tentando impedir, Senhor Deus, que os Teus filhos ouçam a Tua palavra, eu quero repreender agora em nome de Jesus Cristo todo demônio, todo principado, toda hoste espiritual, tudo aquilo que faz com que, Pai, dê comichões nos nossos ouvidos, com que as nossas mentes estejam blindadas para o Teu querer e para a Tua palavra. Senhor Deus, eu quero repreender agora em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser cheios da Tua presença, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas essa noite. Precisamos do Senhor, não de qualquer outra coisa, Pai, porque o Senhor abre portas onde elas estão fechadas, o Senhor faz montanhas se transformar em planícies para que nós possamos passar por cima delas. O Senhor faz o impossível naquilo que nós não conseguimos mais. Deus, nós estamos aqui, Senhor, e precisamos, Pai, da Tua palavra, precisamos da Tua orientação, precisamos da Tua direção. Em nome de Jesus, quantos creem diz amém? Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre esperança e visão em meio ao caos. Quando a gente olha para o livro de Abacuque, a gente vê que Abacuque, ele está vivendo um período terrível, um período ruim, um período tenebroso, onde ele não entende as coisas que estão acontecendo na sua vida, na vida do seu povo e naquela cidade. E Abacuque faz alguns questionamentos com Deus. Abacuque faz algumas orações, alguns direcionamentos, e é sobre isso que eu quero conversar com você. Eu quero conversar com você em Abacuque capítulo 1, Abacuque 2 e Abacuque 3. Mas antes disso, eu quero te dizer quem era Abacuque. Abacuque, ele era um profeta, provavelmente atuando no reino de Judá, aonde havia aquela região. O diferencial de Abacuque é que Abacuque era diferente dos outros profetas, porque os outros profetas, eles falavam diretamente, né, com Deus para o povo, e Abacuque, ele orava, falava com Deus e questionava e buscava orientações para Deus e intercedia pelo povo. Então os outros profetas, eles ouviam de Deus e repassavam para o povo. O profeta Abacuque, ele falava com Deus, questionava e intercedia a Deus pelo povo. O seu nome significa abraça, ou aquele que agarra firme.
identificando que é alguém que se apega em Deus em tempos difíceis. Isso que significava o nome de Abacuque. O que Abacuque estava enfrentando naquela época? Por que eu estou te trazendo alguns contextos? Para que você possa entender a oração de Abacuque, a visão que Deus deu a ele, a esperança que foi gerada. O que Abacuque estava enfrentando? Abacuque vivia um período mais sombrio da sua terra de Judá, onde existia um ambiente de violência e injustiça interna. O povo havia abandonado as leis de Deus. Havia corrupção, roubo, injustiça nos tribunais, juízes que eram comprados, inocentes que sofriam por culpa e não prosperavam. O profeta clama, violência cresce e injustiça envolve aqueles que são justos. Isso é justiça, Senhor. Abacuque vivia em todo esse tempo, mas ele também vivia e ele enfrentava a espiritualidade ou a decadência espiritual daquele povo. O povo se afastou completamente de Deus após a morte do rei Josias. Idolatria, imoralidade, frieza espiritual estavam dominando Judá. Sacrifícios vazios, religião sem coração. Mas ele também enfrentava uma ameaça eminente da Babilônia. O Império Babilônico estava cercando e forçando cruelmente todas as cidades vizinhas e também queria invadir Judá. Era conhecido como um povo brutal, conquistador, impiedoso. Deus revela a Abacuque que vai punir o povo de Judá, o povo onde ele está, como repreensão com o povo da Babilônia. Esse é um dos questionamentos que Abacuque faz. Então eu te falei quem era Abacuque, te falei aquilo que Abacuque estava enfrentando e o porquê que Abacuque ele escreve esse livro. O livro de Abacuque ele nasce com o conflito interno do profeta. O profeta faz muitos questionamentos internos daquilo que está acontecendo com a sua vida, daquilo que está acontecendo com o seu povo. Abacuque não estava entendendo o porquê de tanta violência, o porquê que os injustos estavam fazendo tamanha crueldade, injustiças e infrações, e os justos estavam pagando por isso. Então Abacuque ele escreve o livro em um conflito interno. Ele não entendia por que Deus permitia tanta injustiça. E Abacuque ele pergunta para Deus em um dos versículos: Senhor, até quando? Quantos de nós já oramos assim? Amém? Senhor, até quando eu vou enfrentar isso? Senhor, até quando eu vou passar por isso? Senhor, até quando eu vou suportar isso? É interessante que quando Abacuque ele é levado a escrever isso em um conflito interno, não foi uma carta simples, não foi uma carta com uma esperança falsa, mas foi uma carta de alguém que está esperando aquilo que não está acontecendo no seu tempo presente, mas crendo que se a figueira ela não florescer, ela não der fruto, vai acontecer, porque eu me alegrarei no Senhor. Ele escreve a carta dentro desse cenário. Ele não aceitava que a Babilônia, que era pior do que o povo de Judá, fosse usada por Deus. E o profeta ele escreve, ele fala algo muito interessante, que o profeta ele não conseguia compreender como Deus permitia que o povo perverso punisse um menos perverso. Na cabeça de Abacuque isso não entrava. Ele orava com Deus. Quem é que já teve conflitos com Deus? Levanta a mão, deixa eu te ver. Amém? Acho que a maioria de nós já teve conflitos com Deus. Senhor, mas por quê? Eu não entendo isso, Senhor. Por que isso está acontecendo? E isso é certo? Quantos aqui já oraram assim? Isso é certo, Senhor, acontecer dessa forma? Isso é justo, Senhor? Abacuque estava nesse conflito interno com Deus. Abacuque estava orando dessa forma. Ele escreve o livro dessa forma. Deus transforma a sua confusão em visão, e é o porquê que ele escreve esse livro. Abacuque ele aprende que Deus não perde o controle das coisas. Repete comigo: Deus nunca perdeu o controle. Glória a Deus por isso. E o interessante disso é que, além de transformar uma confusão em uma visão, é que Deus não perde o controle. Há propósito em meio ao caos, a visão tem tempo determinado e o justo viverá pela fé. Repete comigo: o justo viverá pela fé. Ainda que nada dê certo. Isso aqui é difícil, vamos lá de novo. Ainda que nada dê certo, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Irmão, é diante desse cenário que Abacuque escreve o livro de Abacuque. Até aqui você entendeu quem era Abacuque, o que ele estava enfrentando e o porquê que ele escreveu o livro?
Glória a Deus, agora abre a tua Bíblia em Abacuque, capítulo 1, e a gente vai ler alguns versículos. Abacuque, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. A queixa de Abacuque é o título desses versículos, né, do 1 ao 4. E diz assim: Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. É lícito e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Irmãos, Abacuque, ele está enfrentando um tempo e um período muito difícil da sua época, do seu presente, daquilo que ele estava vivendo. Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós buscamos a Deus e nós clamamos ao Senhor, e a gente faz algumas perguntas como essa. Ele fez: Senhor, por que tanta violência? Senhor, por que tanta iniquidade? Isso é justo? E ele começa a falar com Deus, e ele começa a levantar vários questionamentos ao Senhor. Um ponto importante sobre isso é o ponto que eu quero falar com você agora, é que Abacuque, ele nos ensina a levar o nosso caos para Deus. E levar o nosso caos para Deus é orar de uma forma sincera. Irmãos, algo mais sincero, se eu posso dizer assim, e mais justo que você pode fazer diante de Deus é orar sinceramente, porque Deus conhece a palavra antes que ela saia da tua boca. Deus conhece o teu coração. Não estou falando para você ser mal educado com Deus, não é isso. Mas Abacuque, ele rasga o seu coração. Ele fala: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que tanta injustiça? Por que tanta violência? Por que tanta decadência? Talvez a sua oração diz: Senhor, por que tanta falta? Senhor, por que tanta solidão? Senhor, por que meu casamento está acabando? Senhor, porque eu não tenho dinheiro e eu não consigo pagar as contas e eu não consigo ver um palmo além do meu nariz para os próximos meses? Senhor, porque eu perdi meu emprego? Senhor, porque o relacionamento da minha casa está desse jeito? E talvez tenha alguns questionamentos que a gente precisa fazer diante de Deus que talvez a gente não faça. No sentido de você colocar para fora, no sentido de você desabafar com Deus, no sentido de você entender como você está, porque Deus sabe como você está, mas Deus quer ouvir de você, amém? Então Abacuque, ele nos ensina a levar o caos a Deus. A gente percebe que a oração de Abacuque, ele começa: até quando, Senhor, eu vou pedir ajuda e o Senhor não vai me ouvir? Talvez nós estamos clamando, nós estamos buscando, nós estamos orando, nós estamos colocando a nossa vida diante de Deus e talvez a gente não vê respostas. E Abacuque diz: até quando eu clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei? O profeta estava com uma agonia interna, as emoções estavam abaladas, ele estava sangrando por dentro. Até quando eu gritarei, Senhor? E o Senhor não vai vir a mim? O Senhor não vai me dar uma resposta? O Senhor não vai me dar uma direção? E o que a gente aprende com Abacuque é que ele ora com sinceridade, ele não esconde a sua dor, ele clama e ele fala de violência, de injustiça e de contendas. Irmãos, é algo muito interessante a gente pensar dentro desse contexto bíblico, que Abacuque nos ensina a levar o nosso caos a Deus. Quando nós estamos passando por momentos de dificuldades, adversidades, grandes tribulações nas nossas vidas, muitas vezes a gente pede um conselho para alguém: ok, isso é tremendo, isso é muito bom, mas antes de você ir para qualquer pessoa, você precisa levar o teu caos a Deus. Deixa eu repetir isso para você: não leve só as suas orações a Deus, leve o teu caos a Deus. Porque muitas vezes o teu caos é diferente das tuas orações.
As tuas orações é uma oração meio que maquiada, é uma oração meio que não querendo se expor tanto, é uma oração não querendo dizer para Deus: Senhor, por que o Senhor está em silêncio? Por que o céu ainda está de bronze? Por que o Senhor ainda não me atendeu? Por que eu estou passando por isso ainda durante tanto tempo? Talvez a gente precisa levar o nosso caos a Deus, e não simplesmente as nossas orações. Quem aqui está entendendo isso, amém? Irmãos, Deus não ignora a crise, Ele age no meio delas. Deus não ignora a sua crise. Deus age no meio da sua crise. E é importante a gente pensar que o caos não paralisa Deus, mas ele revela a Deus. Quantas vezes nós estamos passando por momentos de adversidades, de confusões internas, de conflitos, de coisas que estão acontecendo na nossa vida, e a gente não vê resposta, a gente não vê saída, o céu parece que está de bronze, e a gente entende que o caos não paralisa Deus, mas ele revela a Deus na nossa vida. É em momento de grande adversidade, é momento de confusão interna, é em momento de quando nós estamos aflitos, que nós mais oramos, que nós mais nos colocamos de Deus. É verdade ou não é, irmão? Amém? A gente não ora muito mais quando a gente está em caos do que quando tudo está bem? É verdade ou não é? Com certeza, a gente faz isso. E é esse o caminho que Deus quer que a gente vá, que a gente leve o nosso caos a Ele. Porque o caos não foge do controle de Deus, Deus não se atrapalha no caos, mas Deus age no caos, Deus age quando você não pode, Deus age onde você não consegue, Deus vai além das tuas forças quando você entrega o caos para Ele. Quando a gente olha, por exemplo, em 1 Reis, é interessante a gente ver alguns exemplos que possam te dar força nesse ponto que a gente está comentando. 1 Reis capítulo 19, a gente vê um homem chamado Elias. Irmãos, Elias estava como uma confusão interna, mental, uma confusão forte na sua vida. Quantos aqui se lembram que Elias, ele tinha passado ali pelo monte, e aí ele tinha destruído os profetas de Baal, o fogo caiu do céu? Quantos aqui lembram dessa passagem? Amém? Essa passagem nos ensina muito, porque Elias, ele viu grande poder de Deus, grande manifestação do poder de Deus, da graça de Deus, e mesmo assim, quando o rei Acabe vai falar com Jezabel, que os profetas tinham morrido, aquilo que Elias tinha feito, essa mulher manda um mensageiro até Elias e fala: antes que o dia se ponha hoje, você vai estar morto, como todos aqueles que você matou. A Bíblia fala que esse homem entra em crise, ele vai para o deserto, ele pede para morrer, ele chora, ele vai para uma montanha, e lá naquela montanha, é interessante a gente pensar nisso, que nas nossas confusões mentais, nas nossas ansiedades, nas nossas orações confusas, Deus nunca te explica o porquê que você está passando aquilo que você está passando. Deus te dá uma visão. Repete comigo: visão. Deus nunca explica aquilo que você está passando e o porquê você está passando, mas Deus te dá uma direção, Deus te dá uma visão. E o que Deus faz com Elias? Elias está lá no monte, vem o Senhor com fogo, estremece aquele monte, ventos fortes, com uma voz de trovão, e fala: Elias, o que tu faz aqui? E aí Elias fala: não, Senhor, porque os profetas morreram, os profetas de Israel, isso, aquilo, que começa a contar uma história. E o Senhor pergunta para ele de novo: Elias, o que você está fazendo aqui? E ele começa a contar de novo uma história. Não, porque isso, aquilo. Deus não explica nada para ele, mas repete comigo: Deus dá uma visão. Deus olha para ele e fala: você vai sair desse monte, você vai atrás de Eliseu, vai ungir ele a profeta, o rei Israel também, e vai fazer com que eles concluam, parafraseando, aquilo que você começou. Deus dá uma direção para ele em meio ao caos. Quando a gente olha para um outro homem chamado Davi, 1 Samuel capítulo 30, a gente percebe que Davi, ele estava meio que disperso nessa época. Quando ele volta para Ziglag, homens tinham levado crianças, mulheres, todo mundo, e roubado e saqueado a cidade. E as pessoas vão contra Davi e falam: Davi, tá vendo, porque você não está aqui, porque isso, você é negligente, tal. Estou parafraseando também, gente. O que acontece é que as pessoas queriam apedrejar Davi. E o que Davi faz? Davi coloca uma escola sacerdotal, vai orar ao Senhor,
Lembra? Levar o caos a Deus. Ele leva o caos a Deus. Ele fala: Senhor, perseguirei eles e serei vitorioso. E o Senhor fala: pode ir, porque você vai ser vitorioso. De novo, Deus dá uma Deus não explica nada. Vai desse lado, faz assim e tal. Mas aqui estou entendendo isso. Ou seja, primeiro ponto aqui, se eu posso colocar como ponto, é que Abacuque nos ensina a levar o nosso caos a Deus. Abre a tua Bíblia em Salmos, capítulo 46, versículo 1. Salmos, capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso socorro. Vamos lá, irmãos. Deus é o nosso socorro. Deus, Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia e da tribulação. O nosso caos nós devemos levar a Ele. Em Isaías 41:10 diz: eu te ajudo e te esforço e te sustento. Eu te ajudo, eu te esforço e eu te sustento. Nós devemos levar o nosso caos, aquilo que nos desespera, a Deus. Uma oração sincera abre porta para uma visão. Repete comigo: uma oração sincera abre portas para uma visão. Irmãos, muitas vezes Deus quer te dar uma visão, Deus quer te mostrar os próximos passos, Deus quer te dar um direcionamento. O que você precisa fazer é uma oração sincera diante de Deus para que Ele possa te dar uma visão. Uma vitória também, em nome de Jesus. Aleluia. A visão de Deus vem no tempo certo. Abacuque capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Abacuque capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Repete comigo: queixa. Queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão. Repete comigo: visão. Torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda é esta, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar, espere. Repete comigo: espere. Porque certamente virá e não tardará. A visão de Deus, ela vem no tempo certo. Irmãos, presta atenção comigo. Deus, Ele está no tempo Kairos. Eu estava falando isso na aula do DNA hoje. Nós estamos no tempo Cronos. O nosso tempo é limitado, a nossa mente é limitada, mas Deus, Ele está no tempo Kairos. Deus, Ele é atemporal, Ele já viu todas as coisas, Ele já sabe de tudo. Então quando Abacuque estava questionando e clamando a Deus: Senhor, por que tamanha violência? Senhor, até quando? Senhor, até quando iremos suportar isso? Que injustiça é essa? Depois você vai ver que alguns versículos piora, porque Deus pega o povo da Babilônia para usar como ferramenta de castigo e de disciplina contra o povo de Judá. Ele fica mais louco ainda. Senhor, como pode uma nação perversa, uma nação idólatra, uma nação mais ruim do que a minha, ser como ferramenta de instrumento para poder nos corrigir e nos assolar? Eu não estou entendendo nada. Eu estou confuso, eu estou perdido, eu estou perplexo. Então Abacuque, ele está nessa confusão mental. E o interessante é que Abacuque, ele vai para a torre de vigia. Repete comigo: torre de vigia. Irmãos, uma visão de Deus vem para a tua vida quando você dobra os seus joelhos e vai para a torre de vigia. Abacuque, ele vai para a torre de vigia, e o texto diz para nós que ele fala assim, ó, versículo 1: estarei na minha torre de vigia e ficarei na fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Irmãos, ele ele acreditava de que Deus iria respondê-lo. É tão tremendo isso quando a gente vai para o joelho, quando a gente vai se colocar a nossa vida diante do Senhor, a gente vai orar, certo de que Deus vai nos responder, vigiando, orando, buscando ao Senhor. A torre de vigia, ela te traz uma visão
uma visão da onde você não enxerga os próximos passos da tua vida, uma visão que é uma resposta para esse momento que você está passando. O momento presente, ele não vai ser moldado pela tua cabeça baixa, olhando aquilo que está acontecendo. O teu momento presente vai ser moldado por uma visão de futuro que Deus te deu na torre de vigia. Irmãos, Deus, Ele quer nos dar o próximo passo. Deus quer trazer uma visão de esperança para a tua vida. Só que muitas vezes nós não oramos, nós não estamos na torre de vigia, nós não buscamos, nós não clamamos. Sabe qual é a diferença de clamor? Sabe qual é a diferença de bradar? Irmãos, quando você brada com o ímpeto da tua voz. Bradar é com força, bradar é com ímpeto, bradar é crendo, acreditando. Clamar é levantar as tuas mãos aos céus e falar: Senhor, se não for o Senhor eu não posso, se não for o Senhor eu não consigo, se não for o Senhor nessa situação, o porquê isso está acontecendo comigo? Bradar é clamar ao Senhor, como se fosse o último dia, desesperadamente por uma resposta de Deus. É diferente daquela oração rápida que a gente faz na nossa devocional, quando a gente acorda de manhã. Clamar, bradar, é muito diferente daquela oração talvez que a gente faz durante o dia. Isso é bom, esteja em oração o tempo inteiro, mas tem momentos que nós precisamos clamar a Deus. Deus quer ouvir o grito do teu coração, e não para Ele, porque Ele sabe, mas é para você. A Bíblia fala que aquilo que a gente faz no secreto, no oculto, Deus nos recompensa no público. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto e nós clamamos ao Senhor e verdadeiramente buscamos a Ele de todo o nosso coração, bradando, chorando, clamando, buscando a Sua presença, buscando a resolução desse problema, Deus vem com uma visão. Repete comigo: Deus vem com uma visão. Irmãos, porque se Deus é contigo, se Deus é o teu Pai, Deus não vai deixar você sem uma resposta. Deus não vai deixar você desamparado, Deus não vai deixar você sem um auxílio, sem uma provisão, sem uma direção. Deus não vai deixar você sem uma visão. Quando a gente olha para a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 10, Deus fala quando ele se retirou para ouvir. A Bíblia fala que Samuel, por 3 ou 4 vezes, ele vai a Eli: Senhor me chamou, o Senhor me chamou. Ele fala: não, não te chamei. Ele entendia que era Deus que estava chamando Samuel. E ele olha para Samuel e fala: Samuel, dá algumas instruções, vai para o teu quarto. E quando ele chamar você, você fala: Senhor, eu estou aqui. Deus começa a conversar com Samuel quando Samuel se retira para ouvir. Irmão, se retire para ouvir o Senhor. Deus trouxe uma palavra para você essa noite. Eu creio demais que Deus está falando com pessoas aqui, que muitas vezes a tua alma está angustiada, muitas vezes você não entende aquilo que está acontecendo na tua vida, e Deus está falando para você: ainda que a videira não floresça, ainda que ela não dê fruto, eu me alegrarei no Senhor, e continuarei na torre de vigia, buscando, clamando, me colocando diante de Deus, porque eu creio que Ele vai me trazer uma resposta. O texto diz: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. É muito confuso isso, porque no capítulo 1, ele diz: Senhor, até quando eu estarei aqui clamando por violência e o Senhor não me ouvirá? Até quando eu estarei falando e o Senhor não estará vendo? Esse mesmo homem que diz que por vezes orou e não ouviu, que por vezes clamou e não viu o sinal, que por vezes buscou a Deus e não viu sequer uma resposta de algo de Deus na vida dele, é o mesmo homem que no capítulo 2 diz: ficarei na torre de vigia, fortalecido no Senhor, e esperarei a sua resposta. Esperarei a sua resposta. Porque, irmãos, é fácil começar, é difícil permanecer. É fácil orar um dia com clamor e fervor diante de Deus. É difícil orar todos os dias assim. É fácil a gente começar uma campanha do projeto de vida. Nós vemos sinais e nós vemos milagres na vida dos nossos irmãos, nos alegramos, mas também falamos: Senhor, e eu? Quando vai chegar a minha vez? Quando o Senhor vai fazer comigo? E a gente para. E a gente esfria. E a gente esquece
de se fortalecer na torre de vigia e esperar até que a resposta do Senhor venha. Toca no irmão do teu lado e fala assim: meu irmão, mas fala com fé, meu irmão, fique firme na torre de vigia, na fortaleza, e espere até Deus vir. É isso. Espere até que Deus venha. Quando a gente olha em Atos capítulo 10, versículo 9 a versículo 11, a gente percebe que Pedro, quando ele está em Jope, Deus deu uma visão quando ele subiu no terraço para orar. Irmãos, existiam pessoas que estavam gentios. Um soldado estava clamando a Deus lá numa outra cidade, lá num outro local, clamando a Deus. Ele queria ouvir a palavra, ele queria que um dos apóstolos fossem lá, ele queria ouvir a verdade de Deus, ele estava clamando. Só que Pedro foi chamado para pregar para os judeus. Pedro está pregando para os judeus. Quando Pedro está pregando para os judeus, ele vai numa torre, repete comigo, orar. Ele vai para uma torre orar, para o terraço, torre de vigia, ele vai orar. E quando ele vai orar, ele tem uma visão, repete comigo, visão. Deus vai te dar uma visão quando você estiver na torre de vigia, irmão. Em nome de Jesus. Porque quando ele sobe para o terraço, ele vê um véu caindo e ele vê alguns animais que eram considerados impuros para a época, para comer. E Deus fala para ele: tome e come. Pedro questiona Deus. Ele fala assim: eu? Não, Senhor. Isso é impuro. E o Senhor olha para ele e fala assim: não torne injusto ou não purificado aquilo que eu, em outras palavras, purifiquei. Nesse momento bate uma pessoa na porta. E a pessoa fala assim: ó, nós tivemos um sonho com o Senhor. Isso, aquilo, não sei o quê. Vai lá, porque tem pessoas para que você possa pregar o evangelho. Ele quer te conhecer. E aí quando Pedro chega lá e ele começa a orar com essas pessoas, ele vem a visão e ele entende que era para pregar para os gentios, porque aquilo que Deus purificou, o homem não pode falar que é impuro. Irmãos, Deus só deu isso para ele porque ele foi para a torre de vigia. Um ponto interessante, então a gente falou, a visão de Deus, ela vem no tempo certo, sobe na torre de vigia. Um outro ponto ainda dentro desse ponto que a gente está trabalhando, é Deus responde com visão e não com explicação. Quando a gente olha para Davi, para Pedro, Gideão, Deus nunca se explica. Deus fala: Gideão, você vai fazer isso, isso vai acontecer. Quando ele olha para Davi, ele fala: Davi, vai, porque você vai vencer. Quando ele olha para Pedro, fala: Pedro, vai e prega a palavra, come esse negócio aí, porque está purificado, pronto, acabou. É interessante que Deus, ele responde a visão, mas muitas vezes não com explicação. E eu vou um pouco mais a fundo. Talvez Deus já tenha te dado uma visão. Talvez Deus, eu vou repetir, já tenha te dado uma visão. E você está pedindo explicações para Deus. E aí Deus te traz aqui essa noite, talvez para um grupo seleto de pessoas, para algumas pessoas, e fala assim: já falei contigo. Já te dei a direção. Já falei com você. O que mais eu preciso te explicar? Para que você vá nessa direção. Vocês aqui estão entendendo isso, amém? Deus é bom demais. Deus está falando conosco, irmãos, em nome de Jesus. Tem muita coisa aqui que eu estou falando que nem estava aqui. A visão é para o tempo determinado. Promessas, elas não se atrasam, mas elas amadurecem. Vamos lá, repete comigo. Promessas não se atrasam, mas elas amadurecem. Tudo o que Deus prometeu tem um calendário divino. Tudo aquilo que Deus te prometeu tem um calendário divino. Quando a gente olha para a vida do homem chamado José, Gênesis do capítulo 37 ao capítulo 50, a gente conhece a história desse homem de Deus. E eu anotei alguns pontos muito interessantes que diz: da cisterna à prisão, Deus estava desenhando um palácio. Da cisterna à prisão, Deus estava desenhando um palácio. Não subestime o tempo de Deus na tua vida. Não subestime se muitas vezes hoje você não vê a figueira se florescer. Não subestime se hoje você não consegue arrancar um fruto dessa árvore, porque nem flores, nem florescer sequer floresceu.
Se alegre no Senhor, o Deus da tua salvação, porque é certo que aquilo que Ele falou virá, não tardará, se cumprirá no tempo certo. Deus é justo com aquilo que Ele cumpre. Ele não volta atrás na sua palavra, Ele é fiel. Essa é uma palavra de esperança para a tua vida, amém? Glória a Deus, é uma palavra de esperança. Deus quer nos dar esperança essa noite. Quando a gente olha e a gente vê que Deus está comigo, mesmo quando eu não entendia. Irmãos, vou falar algo para você. Quando José, ele foi vendido como escravo, enganado, traído pelos seus irmãos, fosse melhor que ele tivesse sido morto. Sabe por quê? Porque escravo naquela época era pior do que a morte. Era como se fosse um morto vivo. A terra que ele cultivava, os frutos não seria dele e nem a terra, seria de outra pessoa. O filho que ele tivesse também não seria dele, seria escravo, vendido para outra pessoa, talvez ficaria longe dele. O casamento e a esposa que ele casasse, talvez seria vendida, iria para outro lugar, nem a sua esposa seria dele, eles não estariam juntos. Ou seja, nada era dele. O que ele comia não era dele, a terra onde ele pisava não era dele, o filho não era dele, a esposa não era dele, nada era dele. Era preferível que os seus irmãos tivessem matado José, porque José era um morto vivo. E é interessante que algumas partes da Bíblia a gente consegue entender isso. Deus estava comigo mesmo quando eu não entendia. Quantas vezes a gente já passou por isso? Amém? Está lembrando de algumas coisas aí? De Deus estar com você mesmo quando você não entende. Porque a Bíblia fala que na casa de Potifar, eu vejo que tudo aquilo que você toca prospera. Eu vejo que as misericórdias de Deus vêm sobre a tua vida. Deus estava com ele, mesmo ele não entendendo e não sabendo que ele iria virar o governador do povo do Egito. Isso durou vários e vários anos, irmãos. Não subestime o tempo de Deus e aquilo que Deus vai fazer na tua vida, amém? Fala para o irmão que está do teu lado e fala assim, não subestime o tempo de Deus, ele virá depressa, não tardará, em nome de Jesus. Quando a gente olha para a Bíblia em Êxodo, capítulo 14, versículo 13, a gente vê Moisés diante do Mar Vermelho, um lugar sem saída, e o texto bíblico diz, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. Irmãos, Deus não explica nada. Deus chega para Moisés, pensa só, você está com 600.000 homens e mulheres, fora idosos e crianças, tinha mais de 2 milhões de pessoas com Moisés na saída do povo do Egito. Está peregrinando ali, quando eles chegam num certo local, olha que interessante isso, presta atenção, olha para mim. Olha que interessante isso, porque Moisés, ele chega diante do mar, ele fala com Deus, e Deus não explica nada para Moisés. Deus olha para Moisés e fala assim, isso aqui é muito doido, cara, Deus está falando demais comigo essa palavra. Eu não sei se você consegue sentir Deus aqui, se Deus está falando ao teu coração, Deus está trabalhando demais na minha vida. Deus, levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Deus, nós queremos te louvar essa noite. Oh Deus, queremos te louvar, queremos engrandecer o teu nome, Senhor, porque sentimos Deus aqui no nosso meio. Queremos agradecer o Senhor por essa palavra de esperança. Queremos agradecer o Senhor porque o Senhor é vivo, eficaz. Queremos agradecer o Senhor porque, Pai, nós ainda não merecendo, o Senhor diz que está conosco. O Senhor abre o mar, o Senhor nos dá uma palavra, o Senhor nos dá uma visão, o Senhor nos dá uma direção. O Senhor revela, Pai, aquilo que está em oculto. O Senhor se importa em ouvir as nossas orações. O Senhor quer estar perto de nós. Nós te amamos, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, te agradecemos por essa palavra. Irmãos, olha só, quando Moisés está diante do mar vermelho, ele está diante do mar, e ele percebe que o mar não vai abrir, Deus fala algo para Moisés. Deus olha para Moisés e fala assim, por que você está orando? Diga ao povo que... Deus explica alguma coisa? Por que você está orando, Moisés? Diga ao povo que... marche. É tão interessante a gente pensar dentro desses pontos específicos que a visão de Deus, ela vem no tempo certo. Ela vem não com explicações, mas ela vem com direcionamento para a tua vida, amém?
Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: porque sou eu que te conheço, e os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, são planos de fazê-los prosperar, não de causar danos, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Tem outro texto que diz, abre a tua Bíblia agora quero ler esse texto com você. Esse texto aqui é lindo demais. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4. O texto diz assim: 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim, presta atenção nesse texto, irmão, em nome de Jesus, deixa Deus falar contigo. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, repete comigo, desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, e assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, e ele está encoberto, mas nós, os quais o Deus desse mundo, versículo 4, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não pregamos para nós mesmos a Jesus Cristo como nosso Senhor. E o texto continua dizendo, mas não pregamos para nós mesmos. Cadê? Versículo 5, porque não pregamos para nós mesmos, mas a Jesus Cristo como nosso Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas, repete comigo, das trevas, resplandeça a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, repete comigo, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Agora pula para o versículo 8, ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos, levamos sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Cristo, para que também a vida de Jesus Cristo se manifeste na nossa carne mortal, de modo que em nós opere a morte, de modo de que em nós opere a morte, e em vocês opere a vida. Irmãos, quando nós lemos esse texto, nós percebemos que assim nós fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas naquilo que não naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos, mas naquilo que é eterno, naquilo que os nossos olhos não podem contemplar, os nossos ouvidos não estão ouvindo, a nossa mente nem sequer pensou. Nós colocamos a nossa confiança em Deus. Nós colocamos as nossas orações, nós colocamos o nosso caos em Deus. Por isso que quando nós lemos esse ponto específico, falando a visão de Deus, ela vem no tempo certo, é que nós confiamos nele, e no tempo oportuno, que é o tempo de Deus, ele se manifestará e nos dirá o que fazer, nos dará saída, nos dará uma resposta, nos dará uma direção, amém? Próximo ponto que eu quero falar com você é sobre esperança nasce para quem enxerga além do deserto. Repete comigo, esperança nasce para quem enxerga além do deserto. Abacuque capítulo 2, volta lá, versículo 4. Diz assim, Abacuque capítulo 2, versículo 4, diz assim, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele. Agora percebe o final do texto. Mas o justo viverá pela? Irmãos,
quando nós olhamos para esse ponto na vida de Abacuque, na história de Abacuque, é que a esperança nasce em quem enxerga além do presente. Você percebe que na vida desse homem ele passou muitas coisas? Você percebe o contexto que ele está? E aí no versículo 4 do capítulo 2 ele diz: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A fé, ela transcende aquilo que nós estamos vendo. A fé transcendeu Abacuque no cenário atual daquilo que ele estava vivendo. Por isso que essa palavra é uma palavra de esperança para você. Zacarias capítulo 4, versículo 7 diz assim: quem és tu, ó grande montanha, diante de Zorobabel? Serás uma campina ou planície, e ele colocará a pedra principal aos gritos de graça e graça sobre ela. O que esse texto bíblico ele está dizendo para nós? Olha só como é a fé, como a esperança, ela vai além do nosso presente. Repete comigo: a minha esperança, ela vai além do meu presente. Repete comigo de novo: a minha esperança, ela vai além do meu presente. Não importa o teu cenário, não importa aquilo que você está vivendo, não importa aquilo que você está passando, não importa a tua dificuldade. Deus te trouxe aqui essa noite para te trazer uma palavra de revelação. A palavra de esperança para mim e para a tua vida é: não importa o teu presente, eu estou desenhando o teu futuro. Não importa o teu presente, não importa aquilo que você está passando, eu estou desenhando o teu futuro. Quando nós olhamos para Zacarias capítulo 4, ele diz: quem é tu, ó grande montanha? Parafraseando, existia uma montanha, tinha um caminho para ser passado. E Zacarias diz: quem é você para estar no meu caminho? Irmãos, dá nome às tuas situações. Quem é você, desemprego? Quem é você, divórcio, ou situação financeira no teu relacionamento, ou situação ruim nos teus relacionamentos? Quem é você, situação financeira conturbada? Quem é você, dívidas? Quem é você, principados, potestades, demônios, hostes celestiais? Quem são vocês todos juntos diante de Deus? Quem é você, ó montanha? E a fé dele é tão grande que ele diz assim: quem é você, ó montanha? Você se transformará em uma campina, em outras palavras, numa planície, para que eu possa passar e chegar do outro lado. Repete para o irmão que está ao teu lado: meu irmão, você vai passar e vai chegar do outro lado. Mas fale como profeta: você vai passar e vai chegar do outro lado. Louvado seja Deus por essa palavra. Deus diz: aquilo que parece impossível será nivelado e transformado em planície. Deus diz que aquilo que é impossível será nivelado e transformado em planície, para que Zorobabel pudesse construir a sua obra, ou concluir, não na força do seu braço, mas na direção de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se Deus vai fazer na tua vida, é para que o nome dele seja glorificado, amém? Quando a gente olha para a vida de Daniel, falando ainda sobre visão, Daniel capítulo 1, versículo 6, Daniel está exilado, mas cheio de propósito. Repete comigo: eu posso estar nessa situação, mas eu estou cheio de propósito. Eu posso estar vivendo o que eu estou vivendo. Vamos lá de novo: eu posso estar vivendo o que eu estou vivendo, mas eu estou cheio de propósito. Irmão, ele vai além da Babilônia, ele viu o reino de Deus. Você precisa ir além da situação que você está vivendo e ver o reino de Deus na tua vida. Porque Daniel, o povo foi levado a cativo, o povo foi sequestrado de Jerusalém, o templo foi destruído, foi saqueado, foi desrespeitado por Nabucodonosor. Era o maior império da época, estava destruindo todas as nações. E Daniel, ele não aceita se curvar com aquilo que ele estava vivendo naquele momento. Ele não come da comida do rei, ele não adora o rei, a estátua, ele não faz as práticas do rei. Por quê? Porque Daniel, ele não se curva ao seu presente, mas ele quer viver o reino de Deus. Irmão, diante dessa dificuldade que você está passando, Deus está ministrando no meu coração para que eu possa te dizer isso. Diante dessa dificuldade que você está passando, não se curve
a contracultura, a cultura do mundo. Não entregue os seus princípios, não importa aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, você vai ver o reino de Deus. Não viva e não corrompa os princípios por conta daquilo que você está vivendo. Amém? Quando a gente olha para Jeremias em Lamentações 3, 21 e 24, em meio aos escombros de Jerusalém, ele declara: quero trazer, vamos lá comigo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, o que te dá esperança? O que é que te dá esperança? O que te dá esperança é Deus. O que te dá esperança é a sua palavra. O que te dá esperança é a tua casa, é a tua família, é a presença de Deus e os princípios e os valores de Deus sobre você, sobre os seus. Deus te traz esperança quando você está na torre de vigia. Mesmo que você olhe e fale: Senhor, até quando isso vai acontecer? Você vai para a torre de vigia e fala: Senhor, aqui eu esperarei, aqui eu aguardarei, aqui eu me manterei firme e fortalecido, até que o Senhor venha, até que o Senhor fale, até que o Senhor me dê uma direção, até que o Senhor me dê uma visão. Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Salmos 27, 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quantos aqui creem que vão ver a bondade do Senhor na terra dos viventes? E último assunto que eu quero conversar com você sobre a vida de Abacuque. Vamos lá de novo, gente. Vocês são demais, mas vamos mais uma vez. Vamos lá. E aqui eu quero trazer para vocês, irmãos, o último ponto sobre a esperança. Vocês são demais, gente. Esperança produz louvor antes do milagre. Esperança produz louvor antes do milagre. Vai lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e ao versículo 19, rapidinho, vai lá. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19, diz assim: porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído. É isso? Deixa eu ver. Oh, perdão, gente, perdão. Eu estava lendo Abacuque 2, perdão, Abacuque 3, 17. Aqui, gente, eu estava achando estranho. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e ainda que os campos elas não produzem mantimento, ainda que as ovelhas se dispersem do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, repete comigo, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza da corça, e me faz andar nas minhas alturas. Gente, esse texto é demais, você sabe por quê? Porque Abacuque, no capítulo 3, ele começa a louvar ao Senhor. A esperança produz um louvor. O cenário era de perda total. A videira, ela não floresce, não dá fruto, os campos não produzem, nada está funcionando. E ele fala: eu me alegrarei e esperarei no Senhor. Abacuque 3:2 diz assim: Senhor, eu tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, nos discursos dos anos. Faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Irmãos, a memória das obras do Senhor renascem a esperança. A Bíblia fala que Abacuque, antes de louvar, Abacuque lembra de quem é Deus. Antes de Abacuque louvar a Deus, ele lembra de quem é Deus. Quando a gente olha a galeria dos heróis da fé em Hebreus, a gente percebe que o texto fala assim: e olhando para os antigos, eu fortaleci a minha fé. Repete comigo, fé.
Olhando para os antigos, eu fortaleci a minha fé. Ou seja, Abacuque, capítulo 3, versículo 2, ele fala: eu ouvi da tua fama, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que alimentou o povo do deserto, trazendo codornizas, maná, colocando a nuvem de fogo durante o dia, e a nuvem de fogo durante a noite, e uma nuvem durante o dia para poder esfriar. Irmãos, Deus é um Deus que opera milagres. Jesus ressuscitou, curou, libertou, operou. Quando você traz a memória de quem é Deus, você traz os teus lábios louvores a Ele, e isso te traz esperança. A esperança produz louvor, e o louvor produz milagre. A esperança nasce quando nós lembramos aquilo que Deus já fez. Mas Abacuque, ele toma uma decisão mais poderosa. Repete comigo: adorar. Quantos aqui de nós já adoramos em tempos difíceis? Amém? E o que aconteceu com você quando você começou a adorar em tempos difíceis? Deus nos enche, Deus nos renova, Deus nos dá direção. Porque quando nós louvamos a Deus, é como se fosse um preparo que amadurece a nossa fé. Eu coloquei uma frase que louvor antes do milagre é fé madura. Repete comigo: louvor antes do milagre é fé madura. Agora, louvor no deserto é declaração profética. Irmãos, quando você está louvando no deserto, você está declarando algo com a tua alma. Senhor, está difícil, mas eu creio no Senhor. Senhor, parece que está impossível, mas eu creio que o Senhor pode fazer. Você está declarando que há um refúgio, que há um socorro, que há algo além de você, acima de você, que pode te socorrer, que pode te amparar, que pode te ajudar. Quando você está louvando em tempos difíceis, louvor do deserto é uma declaração profética, amém? Atos capítulo 16, e aqui eu estou terminando, Paulo e Silas naquela prisão. Irmãos, Paulo e Silas naquela prisão, eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo o quê? Eles estão louvando ao Senhor. Mas olha para mim, presta atenção. Eles não tinham perspectiva nenhuma que aquelas cadeias seriam abertas. Abacuque no capítulo 1 ele ora: Senhor, até quando não ouvirás o meu clamor? Até quando não responderá a essa violência? No capítulo 3 ele termina louvando a Deus: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Quando nós olhamos para a vida de Paulo e Silas, louvor quebra cadeias. Repete comigo: louvor quebra cadeias. Louvor é uma atitude profética para aquilo que você está passando e para aquilo que você está vivendo. Quando você se comporta com uma atitude de fé, você está falando e dando uma declaração para o mundo espiritual. Pode estar difícil, mas eu creio. Pode estar difícil, mas eu continuo na minha posição. Pode estar difícil, eu posso estar me queixando com Deus, eu posso estar reclamando com Deus, mas eu vou para a torre de vigia, crendo que Deus pode falar, crendo numa resposta, esperando uma visão, crendo que Deus pode fazer aquilo que eu nem sei como eu vou sair dessa situação, mas eu creio que Deus vai operar. Paulo e Silas estavam numa cadeia, preso por centuriões, e de repente eles começam a louvar, e no meio da noite, a Bíblia diz que há um terremoto. Repete comigo: terremoto. E aquelas cadeias se abrem, e eles são livres. Quantos aqui estão comigo nessa palavra, irmãos? 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 5 ao 19, eu não vou ler. Josafá, um exército enorme está vindo contra eles, e eles louvam antes da batalha, e Deus luta por eles. Irmãos, Deus chega para Josafá, Josafá vai diante do Senhor, e ele reúne o povo. E aí é muito interessante isso, porque todo mundo, quando está num desespero, ou as pessoas que estão em desespero, aconteceu isso em Nínive, aconteceu isso em várias histórias. Josafá, ele chama o povo para orar e clamar a Deus. Quando Josafá chama o povo para orar e clamar a Deus, acontece algo que é muito interessante. Deus usa um irmãozinho.
Isso acontece aqui, amém? Nos dias de hoje. Deus usa o irmão, e esse irmão começa a falar como se fosse Deus para Josafá. Ei, Josafá, a Bíblia fala, e um espírito impeliu o homem, e o homem começa a falar como se fosse Deus. Ele fala assim: ei, Josafá, eu estou contigo, a luta não é tua. E Deus diz para mim e para você essa noite: a luta não é tua. Irmão, você não tem ideia o quanto essa palavra falou no meu coração. Porque eu estou passando por uns momentos de algumas tribulações e adversidades. E o profeta não está sujeito, o profeta está sujeito à palavra. E quando nós estamos passando por aquilo que nós estamos passando, e nós levamos uma palavra de esperança, isso é vivo, isso é verdade. Porque eu estou vivendo, e eu estou passando por isso, e eu estava orando, e eu estava clamando ao Senhor na sexta-feira, estava buscando o Senhor no sábado, e eu falando: Senhor, por que isso? Me queixando com Deus. Senhor, por que disso? Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, mas de quando vai vir a resposta? Senhor, mas eu já fiz isso, eu já operei nisso, eu já fiz isso, eu já fiz dessa forma. E por que não acontece? E por que não vem a resposta? E por que não vem a direção? E por que o Senhor está calado nessa situação? E aí Deus começou a escrever a palavra dessa noite. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque Josafá, ele louva, ele clama a Deus, ele busca o Senhor. E quando ele louva, quando ele clama a Deus e ele busca o Senhor no meio do povo, o Senhor diz para ele: a batalha é minha, não é tua. Eu estou indo. A Bíblia diz: eu estou indo ao encontro deles. E eu vou encontrá-los no meio do caminho da campina. E Deus fala: eu vou encontrar eles no meio do caminho. E eu vou pelejar por você. Irmãos, Deus deu a vitória àquele povo. Deus foi ao encontro dos seus inimigos e deu a vitória àquele povo. Deixa eu falar algo para você, e aqui eu termino a palavra. Eu quero que você fique de pé para que a gente possa orar. Irmãos, eu não sei por aquilo que você está passando, mas eu quero dizer algo para você: não desista. Amém? Quantos aqui estão comigo essa noite? Eu não sei por aquilo que ou o que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando, mas não desista. Não desista. Ainda que a figueira não floresça, ainda que ela não dê frutos, ainda que os campos estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. O Deus da minha salvação